sexta-feira, véspera da final do Campeonato Carioca, e falaremos sobre a venda de ingressos para o torcedor do Fluminense para ir no jogo domingo. Espero que todo mundo possa ir. Falaremos sobre potes da Copa do Brasil, além de falar de Paulo Henrique Ganso, né, que vai passar por uma intervenção médica, e também falar sobre a arbitragem do Campeonato Carioca, né, que a gente não queria falar, mas é muito importante a gente bater nessa tecla antes da final. Então vamos rodar a vinheta, vamos começar essa brincadeira aqui. Antes de começar, pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante. Se você não deixar o like e não se inscrever para a gente não bater os 9 mil inscritos, o Fluminense vai ganhar do mesmo jeito, tá? Não vou brincar com isso não. Porém, o Fluminense vai fazer gol só no segundo tempo. Se você deixar o like e se inscrever, tem gol no primeiro tempo, tá? Agora vamos falar sério sobre ontem o susto que o Fluminense deu. Mas, aliás, a gente tem até a informação de qual o procedimento médico o Ganso vai passar. Vou só ler a nota, depois a gente passa para vocês, tá? O Fluminense soltou a nota ontem botando: o Fluminense informa que a equipe cardiológica que atende o meia Paulo Henrique Ganso, durante o monitoramento constante do atleta, viu a necessidade que ele seja submetido a um procedimento médico que seria realizado hoje, pela manhã, né? E aí, na hora, todo mundo toma um susto, que a gente sabe que é uma arritmia cardíaca, sei lá, eu não fico à vontade de saber que qualquer pessoa fazer um procedimento no coração, e o Fluminense não soltou qual procedimento, né? Então, na hora, deu um susto, eu até fui atrás ali e descobri qual procedimento, mas, ao mesmo tempo, a gente fica um pouco mais tranquilo, que diz que o atleta ficará parado por 7 dias e depois desse período voltará aos treinos normalmente. A tendência é que Ganso volte a atuar, esteja apto a atuar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Lembrando que o planejamento era a primeira rodada contra o Fortaleza e foi para a segunda rodada. Não sei se a matemática é muito assim, né? Porque para uma semana, isso atrapalha o condicionamento físico também, de toda a preparação. Até porque o procedimento, a informação que eu tive é que o procedimento é uma ablação cardíaca, que é um procedimento muito pouco invasivo, feito por catéter, que trata arritmias cardíacas. Então ele vai ficar 7 dias de repouso, uma semana de repouso, depois ele volta a treinar normalmente, é o que a gente espera ali. Então realmente é mais ou menos o que o Fluminense só não passou o nome do procedimento, mas é um procedimento que tem essa... É pouco invasivo, né? Porque eu uso o catéter, mas ele vai ficar 7 dias de repouso. Mais uma vez, mais importante nessa situação é o Paulo Henrique Ganso. A sirene tocou aqui agora, tá? Não sei se deu para vocês ouvirem. O mais importante é Paulo Henrique Ganso voltar bem para a família, para a vida dele e depois a parte do atleta, mas a gente está sentindo falta demais de Paulo Henrique Ganso, que como ele faria falta no domingo, até porque para mim o Thiago Silva é o nosso capitão técnico, mas o Ganso também tem técnica, né? Mas o capitão ali que não vai deixar o Yuri ali na arbitragem dar 7 cartões Fluminense e nenhum pro Flamengo, esse cara é Paulo Henrique Ganso. Além de que, com o Ares jogando o Ares pra ponta direita, Canóbio na esquerda e Germancano, que voltou a fazer gol, com o Martinelli e Otávio, ou então alguns outros 2 volantes ali, ou então o Hércules e o Bernal, eu acho que o Ganso tem tudo pra voar nessa temporada, então estamos esperando nosso 10, Paulo Henrique Ganso, voltar, tá? Mas volte, se cuide, depois você volte aí, mas acho que é só um susto essa nota do Fluminense, tá? Até pelas informações. Vamos falar de arbitragem agora. Vamos lá falar de um assunto que irritou muito o torcedor do Fluminense, a arbitragem horrorosa do senhor Yuri Elino na primeira metade ali da final, né? O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A arbitragem totalmente tendenciosa. Aí, quanto mais tempo passa, mais irrita a gente. Descobri que ele expulsou o Sidney Lobo porque falou que a arbitragem estava de sacanagem, não chegou nem a proferir um palavrão com o árbitro, ele chegou a expulsar o cara. A fala que ele fala pro Luiz Araújo, tipo, calma, vocês estão ganhando. Você vai acabar sendo expulso. Virou um coach, um amigo do Luiz Araújo, enquanto o Fluminense foram 7 cartões amarelos e o Fluminense não foi mais violento que o Flamengo nunca nesse jogo. Então, assim, é um absurdo o nível dessa arbitragem, além da expulsão do Freitas, que, assim, não foi uma agressão em nenhum momento, tanto que a informação na súmula é que ele expulsa e o VAR tá chamando ele ali para revisar, que ele queria saber qual o número, só confirmar. Então, na verdade, quem expulsou foi ele mesmo. A gente estava achando que era o VAR ali. Quem expulsou foi o árbitro, é a má vontade dele. Espero que não volte, assim como o Daronco parou de apitar jogos do Fluminense após ali aquela coletiva do Mário Bittencourt, depois do Fluminense e Vasco. Eu espero que o seu Yuri Elino não volte a apitar jogos do Fluminense também. É importante a pressão por isso, e acho até por isso importante a nota que o Fluminense soltou ontem, tá?
Fluminense ontem estava soltando notas. Deixa eu ler aqui a nota para vocês. O Fluminense, após ter acesso à súmula da partida realizada ontem pelo primeiro jogo da final, na verdade anteontem, né, porque a nota foi ontem, vem a público afirmar que mesmo sem interferência direta no resultado da partida, a arbitragem cometeu graves erros ao aplicar critérios distintos em diversos lances do jogo, especialmente na aplicação de cartões. Não atrapalhou diretamente no resultado desse jogo, mas atrapalha na escalação de domingo, até porque o Gabriel trouxe a informação que o Mano a princípio iria contar com o Freitas no lugar do Ignacio, até para dar um suporte para o René defensivamente. Então, e também tem um lado que eu fiquei com medo, que eu acho que o Ignacio sentiu a falha dele. Então isso aqui me preocupa também. Então eu gostaria dessa escalação, no caso, né? Lembrando que porque o René tem que ser titular. Então, no decorrer da partida, poderia botar o Freitas também. Então, interferiu diretamente na escalação do Fluminense no próximo jogo. Vou continuar lendo a nota. Chama ainda mais atenção no relato na súmula para a expulsão do zagueiro Freitas, após o fim da partida, sob a justificativa que o atleta teria golpeado o adversário Luiz Araújo com o antebraço. Quem golpeou foi eu não acho que seja golpear, mas a palavra golpear cabe muito mais ao Pulgar em cima do Fuentes do que ao Freitas em cima do Luiz Araújo, né? Que, como se pode concluir as imagens do episódio, se revela absolutamente distante da realidade. Aliás, chamou a atenção também o fato de o árbitro pedir calma ao atleta do Flamengo para que ele não fosse expulso. Isso não existe, isso é uma loucura, tá? A relação dele com o Luiz Araújo é o melhor amigo dele, ou é o jogador que ele é fã, né? Aí jogo para vocês essa pergunta. Esperamos que no segundo jogo, afinal, o senhor Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA com experiência em muitos jogos decisivos, conduza a partida com imparcialidade e a aplicação uniforme das regras, como se espera em uma grande competição. Mais uma vez, o Fluminense está certo em pressionar o senhor Bruno Arleu. O Fluminense está certo em se posicionar, em deixar bem claro a insatisfação com o primeiro jogo, porque é igual da mesma forma que a gente está reclamando tanto do senhor Thiago Silva, capitão, como do restante do time, que não pressiona a arbitragem, que não peita a arbitragem, que deixou o Yuri à vontade para fazer todas as cagadas, o Fluminense não pode deixar o Bruno Arleu assim também. Pelo menos fora do campo, o Fluminense até agora está fazendo correto. Dentro do campo, os jogadores têm que ter mais postura também, porque não dá para ficar só a torcida desesperada e eles deixando a arbitragem fazer o que quiser ali, né? Mas espero que o Bruno Arleu, aliás, Bruno Arleu que apita, se eu não me engano, mas ele apita o 1-1, que o Fluminense é campeão em 2022, e apita o 4-1. Espero que esteja nesse ritmo de novo e vai apitar o nosso 3-1 e aí mais um título carioca pra gente, tá? Vamos falar agora de Copa do Brasil, definido os potes pro sorteio da Copa do Brasil. Definidos os times que vão jogar a terceira fase, né? A próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que só por jogar essa fase o Fluminense recebe 2.300.000 e quem passar para a próxima fase, por jogar a próxima fase, o Fluminense receberia 3.600.000. Então é mais um bom dinheiro que o Fluminense tem obrigação de passar. Não existe adversário no pote 2, né? Que é um dos adversários que o Fluminense pode pegar, que não seja obrigação absoluta do Fluminense ganhar os dois jogos. Não é o Fluminense passar, o Fluminense ganhar os dois jogos, tá? Agora é ida e volta. Sorteio ainda não tá definido quando vai ser o sorteio, mas os jogos devem ser ali final de abril, começo de maio. Ainda falta muito pro jogo, mas os sorteios ainda a gente não tem data. A CBF adora enrolar em relação a isso, né? A gente que tem que se planejar para ir, comprar passagem, a Magic Milhas que sofre para comprar passagem pra gente, deixa o mais em cima da hora possível, que aí fica mais caro, mais dificuldade de a gente se planejar, né? Enfim, mas vamos falar dos adversários, tá? Adversários do pote 2, que o Fluminense pode pegar. Vou passar pelos adversários aqui, tá? Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense de Goiás, Retrô de Pernambuco, Maringá do Paraná, Maracanã do Ceará e Capital do Distrito Federal, tá? Acho que é, assim, unanimidade aqui. Ceará e Criciúma a gente não precisa pegar, né? Não tem a necessidade. O Fluminense vai ter obrigação de ganhar os dois jogos, de passar, mas não tem a necessidade, né? A gente pode deixar isso aí para um outro time. O Flamengo pode pegar, por exemplo, o Botafogo, o Vasco. Pode deixar para eles, porque é um pouco mais complicado. A gente não vai ser hipócrita aqui, apesar de, continuando, o Fluminense ter a obrigação de passar. Tem times com torcida um pouco mais chatas ali, né? Eu acho que o Náutico é meio chato de pegar porque eles são torcida, o CSA, o CRB, eu diria esses, o Vila Nova, assim, a gente já jogou lá e tem uma parceria entre as torcidas do Fluminense e o Vila Nova ali organizada, acho que é um clima bom de ir.
Agora, mais fácil nisso aqui seria Maracanã, Capital e Maringá, Aparecidense, Goiás também, o Retrô acho que tem um estádio chato de jogar, se eu não me engano tem uma confusão lá. Enfim, pensando em logística e facilidade de chegar, eu acho que tem o Maringá, tem o Novo Horizontino que é em São Paulo, mas eu não sei como é pra chegar lá também, eu não sei se esse time do interior de São Paulo às vezes monta uns times mais chatos. Mas eu acho que o Maringá no Paraná seria o mais tranquilo do Fluminense enfrentar. Mas eu acho que se livrando de Ceará, Criciúma e um CRB e CSA e Náutico que tem uma torcida ali, eu acho que a gente torce pra qualquer um. Só que a logística é meio chata. Pegar, por exemplo, Paysandu agora, aí vai pra Belém de novo, é legal pela galera de lá, mas segue o Fluminense jogando de novo no Mangueirão. E aí, sei lá, acho que é melhor pensando no Campeonato Brasileiro, na logística toda, pensando em... Tem viagem sul-americana também, a viagem ser mais fácil nessa fase melhor. Mas está aí definido os times do pote 2, tá? Vamos agora só falar de ingresso, porque eu espero vocês na final, no domingo, espero vocês no Maracanã, quem puder, claramente, né? Vamos lá falar de ingressos para a final, né? Saiu ali o borderô da Ferg sobre o primeiro jogo e o Fluminense tinha no setor sul 15 mil torcedores e o Flamengo 9 no setor norte. Então sim, fomos maioria no primeiro jogo da final. Fica mais difícil ser no segundo jogo, pelo motivo que o mando é deles, então eles já estão vendendo ingresso. Confesso que não procurei nenhuma parcial deles. E eles ganharam de 2-1, então isso motiva um pouco também. Mas quem estava lá sabe que a gente desceu a rampa gritando seremos campeões, que aquele gol do Keno foi o gol do título na nossa cabeça ali e deixou a gente muito confiante e eles sentiram o gol, tá? Então acho que quem foi no primeiro jogo vai no segundo jogo. Então a ideia é o setor sul tá lotado e a vontade que a gente estava, por quem viu aquele final, quem estava na arquibancada no final do jogo, sabe como estava aquele clima ali. A gente leva o time na mão para conquistar esse título, né? 10 da manhã liberou os ingressos hoje para todo mundo, né? Para sócio, para não sócio. Só que tem que lembrar a informação. Tem que comprar no site do Flamengo. Se você for sócio, você vai entrar em nense.com.br que vão te redirecionar lá, até porque você tem desconto. Sócio tem desconto de 60%, vai pagar R$48 no ingresso. Quem não for sócio, R$120 a inteira, R$60 a meia, tá bom? Só para deixar aqui registrado. Se você for sócio, nense.com.br, aí vai comprar ingresso, aí você vai ter que cadastrar sua biometria facial, porque é o acesso deles, né? Então você tem que cadastrar a sua biometria e efetuar o pagamento. É algo simples. Eu sei que é chato de fazer, mas é simples, tá? Se você não for sócio, você vai entrar em flamengo.superingresso.com.br, vai fazer o seu cadastro, se você não tiver o cadastro, se você tiver, esqueceu a senha, bota lá, esqueci a senha, vou mandar para você. Aí você vai ter que cadastrar a sua biometria facial, selecionar o setor, clicar em vincular portador e inserir os dados. É meio chato, mas é fácil de fazer. Tem tudo explicado lá no site do Fluminense. E, mais uma vez, galera, vamos Maracanã. Quem pode, tá? Quem tiver com dinheiro, até porque é caro, né? Quem tiver com dinheiro, quem tiver condição, tempo de ir, vá pro Maracanã. Isso aqui é o meu recado pro cara que tá na dúvida. Pô, será que o Fluminense vai ganhar? Então, cara, vai. Vai que a gente vai brigar por esse título e um dos peças mais importantes chama a torcida do Fluminense, tá bom? Dito isso, a gente se vê aqui em alguma live, em algum cafil, ou então algum jogo, pré-jogo. Tem amanhã ainda pra gente falar desse jogo. Se a gente faz mais lives aqui pra aquecer o clima dessa final de Campeonato Carioca, tá bom? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like. Você tinha esquecido, né? E até a próxima.